Bom, pessoal, eu vou passar agora a palavra aqui para os nossos professores, o Fernando Gil, né, e o Franco, e depois eu vou franquear a palavra para vocês, tá bom? Bom, meus amigos, muito boa noite a todos vocês, obrigado por terem vindo. Boa noite aos meus amigos da mesa, a professora Mirella, que deixou o seu trabalho de lado lá no Sebrae para vir aqui, para nos transmitir todo esse conhecimento. Parabéns pela sua palestra, não tenho nenhuma dúvida que contribuiu muito para todos nós. Bom, na verdade o que eu quero lhes propor, de forma muito rápida, é uma reflexão substantiva que não precisa se materializar agora não, fácil, da hora, mas que inexoravelmente precisa ser realizada em face dos desafios que a globalização impinge a nós, colaboradores de uma organização, e as organizações como um todo. Vejam bem, o que nós estamos observando na economia, eu sei que vocês estão prestando atenção nisso, é uma fase de clara consolidação empresarial. Ou seja, a globalização obrigatoriamente fez com que as empresas se fundissem para que pudessem competir com mais musculatura. Exemplo disso aí foi a Antártica, que se fundiu com a Brahma, e uma outra série de empresas que se consolidaram, ou seja, tem uma miríade de exemplos para mostrar para vocês aqui de como as empresas traçam estratégias para que, na verdade, possam competir com maior musculatura, com maior competência, produtividade, enfim. Bom, quando uma empresa compete com a outra, nos dias de hoje, o que nós estamos enxergando é que são recursos de capital, ou seja, máquinas, equipamentos iguais, recursos humanos que podem se diferenciar, capacidade logística, capacidade de produção, enfim, todos os processos de uma organização igualitários. Então, qual é a empresa que naturalmente larga na dianteira dessa competição mercadológica fratricida que nós estamos observando? É aquela que tem colaboradores que podem fazer a diferença. Justamente aquilo que a professora Mirella nos transmitiu acerca do intraempreendedorismo. Bom, ainda na semana passada, hoje eu estava lendo o Valor Econômico, a respeito dos fundos de pensão que melhor aproveitaram o rebaixamento da taxa de juros promovido pelo Banco Central aqui no Brasil na semana passada. Vejam bem, teve fundos que perderam. Por que tem fundos que perderam? Porque, na verdade, eles se basearam tão somente na teoria para que pudessem tomar as decisões de compra e venda de ações. Aqueles que lograram sucesso, aqueles que mais ganharam, eram aqueles que tinham empreendedores dentro da sua organização, ou seja, aqueles que conseguiram ler os sinais emitidos ao longo dos últimos meses pelo presidente e pelos componentes da diretoria do Banco Central. Isso ficou flagrante ali. Então, que colaborador é o target, é o alvo de uma organização? É aquele que naturalmente consegue depreender esses sinais que claramente não estão nos livros. Sob esse ponto de vista, cabem duas reflexões. A primeira, o que devo fazer, inclusive depois quero a opinião do professor Américo, do professor Franco de vocês, mas o que devo fazer para que eu me torne, então, aquele que a organização busca, aquele que faz a diferença, aquele que melhor produtividade gera, aquele que, na verdade, faz a organização lograr sucesso nas suas expectativas de maior lucratividade. O que eu devo fazer para isso? Sob esse ponto de vista, rapidamente, eu acho que todos nós aqui temos que comemorar. Temos que comemorar porque a visão, e não querendo ser tão magnânimo como o Américo, que puxou o saco do Franco aqui, elogiando ele no início, que inclusive até me confidenciou aqui que o emprego dele está garantido até 2020, depois de tudo aquilo que ele falou, mas não querendo me parecer com ele, mas ao mesmo tempo querendo me garantir também aqui, mas falando a verdade, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós temos que comemorar muito aqui na instituição a mudança de foco do curso de administração. Por que nós temos que mudar? Porque a visão anterior era claramente teórica. E eu ainda na semana passada, estou vendo meus alunos aqui,
e eu disse para eles, em momento algum, qualquer organização vai abrir o livro no meio de uma tempestade, vai ler Taylor e Fayol para poder resolver os problemas. É por isso que o Franco, que o Adriano, que a visão que o Marco Biso traz também para agregar valor a essa coordenação é importante, porque ela não é cerceadora da liberdade de expressão como outrora. Hoje, nós, professores, precisamos ministrar as nossas disciplinas muito mais alicerçadas em estudos de caso do que propriamente focando autores. Porque em nenhum momento, eu vou repetir para vocês, qualquer colaborador vai tentar resolver e propor, no meio de uma reunião de composição societária de uma organização, propor abrir o capítulo 3, página 57 do livro de Fayol, porque ele foi a solução para tudo aquilo. Ele não vai fazer isso. Por isso é que nós temos que comemorar muito, porque a nossa visão hoje, o foco é totalmente pragmático. E se vocês forem observar no mercado, aqueles que mais empregam advêm de universidades que têm professores que têm a condição de transpor o conhecimento, uma vez que eles têm a questão pragmática no seu currículo. Esse é o maior desafio. Então, o que fazer para poder, então, tornarmos empreendedores? A segunda, aproveitando a apresentação maravilhosa que a professora Mirella fez, e focando aquele quadro, eu estava pensando aqui, vocês sabem que eu sou gestor de uma empresa pública, e a professora Mirella, ela disse o seguinte, olha, existem vários perfis de colaboradores dentro de uma organização. Me ajuda? Existe o bondoso, existe o vegetativo, existe o comprometido, é claro, existe aquele cerceador da sua liberdade, aquele invejoso, enfim. Então, quantos de nós já enfrentamos óbices, barreiras, porque ao nosso lado, ainda que fôssemos comprometidos, empreendedores, inovadores, ainda que nós sejamos isso e trabalhemos a nossa cultura para nos aprimorarmos, como é que nós vamos lidar com aquele que trabalha do nosso lado? Quer dizer, eu estou apontando aqui para o Américo, mas não é o Américo. O Américo está muito longe disso, foi uma falha minha. Mas, ainda que você seja empreendedor, como é que você vai driblar aquele que é vegetativo? Como é que você vai driblar aquele que não é comprometido, que não é empreendedor, aquele que olha para você e tem inveja de você e diz assim, olha, ele vai aparecer justamente num contexto onde todos vocês vão ter que aprender a trabalhar integrados num grupo, porque é a formação de equipes, é a visão de grupo que gera resultado dentro de uma organização. Esse é o maior óbice, principalmente em empresas públicas. Eu tenho 9 alunos aqui hoje estagiando e trabalhando comigo na empresa pública, igual eu sou funcionário público, né, concursado. Isso é terrível, estava comentando aqui com a América. A estabilidade é extremamente prejudicial, mas o desafio que o gestor público tem em transformar aquela organização em algo produtivo é muito importante. Então, cabe a reflexão aqui. A primeira, o que nós temos que fazer para sermos empreendedores e depois, como é que nós vamos transpor os obstáculos que se apresentam na nossa frente, perpetrados por pessoas igualitárias, com perfis análogos aos mais deteriorados que a professora Mirella nos apresentou aqui. Américo, Franco, vocês. Professor Franco, por favor, vou usar a palavra. Boa noite a todos, obrigado pela presença, parabéns à professora Mirella, parabéns ao Fernando Gil pela eloquência, né, sempre de grande contribuição. As duas perguntas foram de que modo você deve se comportar na empresa, né, em relação aos seus pares, e como manter essa relação de modo saudável, ainda assim sendo empreendedor. Bom, esse é um desafio de cada um, porque cada organização tem o seu próprio perfil. Às vezes você mesmo tem um perfil empreendedor e vai aprimorando esse perfil ao longo dos anos e você começa a ver que aquela empresa não se encaixa naquele perfil. O que acontece? Na verdade, você vai perseguindo no mercado aquelas boas empresas e sempre fazendo, como a professora Mirella falou, você tem que traçar aquelas metas de futuro e deve buscar esse seu sucesso, mesmo que não seja naquela empresa que você está atualmente empregado. Mas esse é um desafio que vai se perpetuar durante muito tempo, porque as organizações elas são diferentes,
elas são sociedades complexas, recebem input do meio ambiente, vão se transformando. Então, esse é um desafio que vai percorrer vocês ao longo da vida profissional. Isso é um desafio constante. Eu gostaria de aproveitar a palavra e perguntar à professora Mirella sobre um tema que tem sido muito recorrente nas nossas apresentações, que são a questão das redes sociais. Eu queria encaixar essa fala dela em relação à questão de que o empreendedor tem que fazer uma rede de contatos. Eu gostaria de perguntar se essa rede de contatos já pode ser estabelecida através das novas mídias sociais. Acho que as redes de contato é o que é de mais atual, não só de mais atual, mas eu acho que é o que é mais importante na vida das pessoas no dia de hoje, assim, essa geração conectada, né? Eu tenho extrema dificuldade, eu vejo que a minha sobrinha mora comigo, ela tem 23 anos, e ela fica lá, interage lá com o MSN, com o Facebook, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Eu não tenho essa capacidade de estar ligada a tantas coisas ao mesmo tempo, apesar de conseguir fazer uma, duas coisas, mas não tantas. Mas é uma necessidade de relacionamento que tem duas vertentes. Né? Tem aquele que está ali porque quer ter 541 mil seguidores, né? E ninguém é amigo de 541 mil pessoas, né, efetivamente, mas tem aquele que está ali porque quer, de fato, compartilhar. Então, existem as redes sociais que estão ali para, de fato, disseminar conhecimento e para compartilhamento de informação. Maravilha. Né? Hoje, quantos não usam aí o LinkedIn para poder se colocar profissionalmente e para fazer indicações, enfim, é ótimo. O que eu acho que é perigoso, na verdade, e aí é uma opinião minha, não está nos livros, é você ficar muito dependente dessas relações. Porque, de fato, na hora que você precisar da tua rede para poder progredir, ela provavelmente não estará ali. Né? Ela estará nos seus pares, ou estará nas pessoas próximas a você, né? Nos seus conhecidos, nos seus amigos de infância, enfim. Né? Normalmente naqueles que estão conosco há mais tempo. Né? A rede de contato ela é maravilhosa para disseminar. Uma das características, vocês lembram, estava lá, das 10 características do comportamento do empreendedor. Era persuasão e rede de contatos. É uma mesma característica, na verdade. Né? Então, é importante ter as pessoas? É importantíssimo. Porque na hora que eu preciso, eu vou recorrer a quem? Eu moro em Niterói faz 4 anos apenas. E eu, depois que me mudei para Niterói, dos contatos que eu tenho, dos contatos que eu fiz, nos cursos que eu fiz, vocês podem pensar, por que eu estou aqui numa sala de aula? Foi através de um colega meu de sala de aula, num curso de extensão na FGV, que eu me transformei numa tutora, numa professora online. Então, assim, foi sem pretensão nenhuma, foi a minha rede de contato que me levou ao meu estágio, que me trouxe a Niterói, que era fazer o mestrado. Então, acho que é muito importante vocês saberem distinguir até onde essa rede de contato é para poder ter tantos mil seguidores e até onde essa rede de contato vai, de fato, trazer benefício para vocês. Sempre trará, mas não acredito que 541 mil seguidores seja uma coisa muito significativa. Não enquanto rede de contatos, mas certamente é como negócio. Né? Porque qualquer patrocinador vai querer patrocinar um blog que tem 541 mil seguidores. Então, é isso que a gente precisa aprender, na verdade, a ter esse olhar. Né? Aonde é que isso me interessa como pessoa e aonde isso me interessa como negócio? Respondi, professor?